Sombrionauta apresenta Apocalipse Now, filme, 1979, A Necropolítica. Hoje em dia discutimos pouco uma figura na história, o historiador. Estranho? Quando o historiador é discutido, ele ainda é entendido como um mero narrador de fatos frios que não merecem discussão. Isso ajuda a explicar como o governo do estado de São Paulo teve abertura para recentemente atribuir a pessoas sem graduação específica a possibilidade de ministrar aulas de história, geografia e outras disciplinas das humanas, enquanto vários desses profissionais formados nesses cursos estão desviados para as matérias eletivas. Não se torna pública a discussão sobre a teoria da história, quais são suas fontes, como se montam os dados dessa ciência, de como eles são organizados e quais os métodos para isso. Quem cria esse tipo de parâmetros de pesquisa é chamado de teórico da história. E quando nós vamos na mídia discutir esse tipo de coisa, chamam a gente de filósofo. Engraçado que quando outros cientistas, tais como os físicos, quando vão à mídia, são apresentados com denominações como teórico da física e não filósofo, por exemplo. Talvez esse tipo de cuidado aos físicos demande do fato que, desde o pensamento iluminista, 1685 até hoje, ao meu ver, esse filho do capitalismo colonial, a questão do deslocamento da matéria, logo, o tempo, ganhou cada vez mais importância. E tempo é dinheiro, ou melhor, mais-valia relativa. Mas quem cuida dessas questões cronológicas e seu impacto nas relações sociais, profissionalmente, são os historiadores e os historiadores teóricos. Eles tinham também suas próprias temporalidades determinadas geograficamente. Tais temporalidades que vão criar sua psicologia vão gestar novas visões teóricas que irão, usando o futuro por ironia, olhar os fatos do passado, seus discursos e tentá-los vê-los por outros vieses. Um dos expoentes dessa prática é o filósofo acusado de abuso colonial de menores, Michel Foucault, 1926-1984. Mas o grande continuador e crítico desse teórico da história é o filósofo Achille Mbembe, 1957. O filme que resenho cabe perfeitamente no conceito mais famoso desse teórico da história, a necropolítica. Necropolítica, 1988, é um famoso ensaio do historiador em que ele defende a existência de políticas militares e genocidas, imperium, dentro dos regimes políticos capitalistas desde o início de suas colonizações nos continentes americano e africano. Em última análise, tal prática consiste no exercício de um estado de exceção de direitos dentro dos sistemas de governança capitalistas, incluindo as democracias modernas. Em suma, para que algumas políticas do capitalismo sejam funcionais, é necessário o genocídio programado e planejado de algumas etnias. Isso se dá de maneira simples. À medida em que os povos colonizadores precisavam de terras para os empreendimentos agrícolas e de mineração do capitalismo colonial, era necessário exterminar as populações nativas, ou deixá-las morrer, ou ainda escravizá-las, isso variando de acordo com o objetivo. O nome biopolítico dessa economia política, desenvolvida pelos franceses e ingleses no final da modernidade, se chama racismo. Neste filme somos apresentados ao capitão Benjamin Willard, Martin Sheen, um oficial veterano que é destacado para uma pequena missão, assassinar o oficial condecorado e modelo do exército estadunidense, o coronel Walter E. Kurtz, Marlon Brando. Isso dentro do contexto do conflito do Vietnã, 1955-1975. Aparentemente o coronel enlouqueceu e se aliou aos Vietcongs. Mas o que provocou isso em Kurtz? A necropolítica. E Willard está indo para o mesmo caminho, literalmente. A produção é do gênero de filme de estrada, onde os personagens deixam seus lares ou suas áreas de conforto em busca de algum objetivo transcendente e acabam sendo mudados pela imanência desse caminho. Ao serem confrontados com o preço de seu conforto, geralmente a miséria de outras pessoas que garantiam essa condição deles, os viajantes passam a se encontrar consigo mesmos. Willard já estava enlouquecendo e não há para ele saída. E é com isso que Kurtz está contando. Durante todo o filme, a presença quase sagrada que Kurtz representa nos assusta e seduz, porque nos perguntamos algo muito simples. Por que alguém totalmente adaptado a uma instituição como o exército estadunidense a deixa? Porque estava adaptado. Horas. Gente muito acomodada tende à ingenuidade dos objetivos dessas instituições. Kurtz era de uma elite militar, logo ele é de uma classe social dominante. Esse tipo de pessoa, submetida à realidade concreta de seu próprio ofício, tende a perceber que este tem organicidades no mínimo discutíveis. Todos nós passamos por isso, mas os soldados tendem a sofrerem mais. Pergunte a Carlos Lamarca, 1937-1971.
As falas de Curtis explicam o que lhe aconteceu. Ao aplicar a necropolítica, o trauma resultante o deixou em um estranho estado onírico. Mas não só ele. Por todo o filme, vemos essa constante mudança dos personagens, plasmadas nas falas sobre rios e no próprio cenário sempre úmido da vegetação vietnamita. Contudo, existiu mesmo uma necropolítica ali nesse conflito para enlouquecer gente como Curtis e Willard, ou é apenas uma aplicação teórica? Sim, existiu e se chamava Search and Destroy, procurar e destruir, 1948 até o tempo presente? Essa estratégia de guerra, vinda da Comunidade Britânica das Nações, 1926, surgiu durante a Emergência Malaia, 1948-1960, para combater o Partido Comunista da Malásia, 1930-1989. Por volta de 1966, ela foi aplicada pelo general estadunidense William Westmore, 1914-2005, uma vez que a iniciativa estadunidense não conseguiu uma vitória definitiva no conflito do Vietnã. Também é chamada de Operações de Varredura ou Guerra de Atrito. Ela teve sua continuação nesse conflito, dada pelo general Craig W. Abrams, 1914-1974, quando ele substituiu Westmoreland em 1968. Basicamente, ela é um esforço militar em que a vitória em uma guerra é dada não pela tomada do território, mas sim pela quantidade de inimigos mortos em ação, Killed in Action, ou KIA. Organicamente, sua execução se dá pelas forças terrestres que invadem o território do inimigo, o massacram e depois se retiram. Com o implemento de helicópteros em batalhas no Vietnã, essa prática se tornou mais selvagem ainda, ou melhor, mais necropolítica ainda. Veja na cena na qual o tenente-coronel Bill Kilgore, Robert Duval, membro do 1º Batalhão, comandante do 9º Regimento de Cavalaria Aérea, diz: "Eu adoro o cheiro de napalm pela manhã, depois de bombardear uma aldeia, ao som de Cavalgada das Valquírias", 1851, para verificar isso e também os efeitos nos brancos da necropolítica. E ainda mais, para conferir uma piada acerca do nazismo, lembrem que os bombardeiros Ju-87 Stuka, por um tempo, tocavam sirenes antes dos bombardeios para amplificar o efeito dos ataques. Aproveitando, napalm é uma mistura de naftenato de alumínio, palmitato de alumínio mono e de hidroxilados que serve para aumentar a viscosidade, cremosidade de algum combustível. Basicamente é um líquido incendiário que gruda no objeto em que é lançado, sejam eles casas ou menininhas, e que não pode ser apagado mesmo com água. Esse tipo de coisa está destruindo as mentes dos soldados estadunidenses. E não são fatos isolados, como Curtis faz questão de explicar. Treinamos rapazes para atirar nas pessoas, mas seus comandantes não permitem que escrevam "danem-se". A palavra é outra em seus aviões, e é obsceno. Isso, assim, a loucura de uma racionalidade humana é aplicada para uma população, mas não para outra. Esse tipo de brutalidade fez com que ele e outros enlouquecessem, o que ajudou a fundar a contracultura, 1940-1960. Nesse sentido, a produção mostra o que a necropolítica faz com aqueles que a aplicam, mas não mostra suas vítimas. Assim temos uma visão dos colonizadores e invasores brancos sobre os impactos que sofreram ao executarem a necropolítica. Filme inspirado no romance muito bom, O Coração das Trevas, 1899, de Joseph Conrad, 1857-1924, mostra que os limites teóricos da necropolítica na ficção são menores do que esperamos. Como disse, é um esforço válido, mas a meu ver fadado ao fracasso, como descrevi anteriormente quando falei do quadrinho Ao Cair das Sombras, 1994. Com o tempo, todos os críticos brancos desse tipo de coisa tendem a ser cooptados devido ao salário psicológico dos brancos, conceito criado por W.E.B. Du Bois, 1868-1963. A classe trabalhadora que se entende como branca ignora os desmandos de governos que aplicam necropolíticas como o Apartheid, 1948-1994, por serem beneficiados com esse tipo de apoio que me parece mais uma renda. Inclusive no governo atual brasileiro. Pergunte ao povo Guarani Kaiowá. Por tudo isso, essa produção tende a ser impactante, pois mostra aplicações teóricas em documentos fílmicos do conceito de necropolítica, porém não convida a perguntar seus efeitos nas vítimas. Porém, isso ajuda a explicar o porquê de certa resistência à aceitação do conceito de Mbembe
pois ele evidencia de outra maneira que existe racismo estrutural de fato. Não é uma leitura da história, e sim uma comprovação da positividade do poder na materialidade em gente que não é branca. Logo, o problema não é o conceito ou documentos, e sim, como grande parte de nossa academia tem recém a admitir teóricos da história vindos de populações dominadas e suas implicações. E mesmo assim, alguns desses teóricos da história conseguem superar esses receios. Logo, as sombras chegaram até a academia iluminista, meus caros. E os brancos pobres? Pergunte ao Metallica, 1981, banda estadunidense autora da música Seek and Destroy, 1982, o que eles acham atualmente das guerras estadunidenses. Assim, vemos que esses grandes filmes de crítica à guerra estadunidenses da década de 70 e 80 podem ser bons documentos históricos para analisar a necropolítica em termos cinematográficos, mas outras coisas aparecem como A Tese da Fronteira, 1893, de Frederick Jackson Turner, 1861-1982, que foi a base para o conceito de Lebenraum, espaço vital, que já defendia que em certo grau de desenvolvimento, uma sociedade deve conquistar territórios de pessoas menos desenvolvidas. Criado pelo geógrafo Friedrich Hatzel, 1844-1904, muita gente ainda defende esse tipo de coisa sobre povos indígenas. Não esqueçam dos defensores federais da cavalaria estadunidense, meus caros. Logo, talvez o que Mbembe tenha feito não tenha sido criar uma nova teoria, mas sim uma nova tese da fronteira, só que do ponto de vista dos negros e indígenas. Ou pior, ele a redescobriu depois de gente como Arendt, 1906-1976, ter tentado universalizá-la para os brancos em toda a Europa. No final, penso, inspirado em Mbembe e Traverso, 1957, uma diabólica nova definição do fascismo. Fascismo é quando a necropolítica é aplicada inclusive nos brancos. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.